Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta sobre os sonhos de Yosef. Yosef, o José da Torá, ele sonhou que os feixes de trigo, representando os irmãos dele, estavam se prostrando na frente dele. Ele acorda de manhã, gente, reunião de família, todos convocados, reunião urgente. Imagina uma situação dessas, difícil de imaginar, mas ele fala assim: gente, eu vou contar para vocês uma boa notícia, vocês vão ser irmãos do rei, olha que honra que vocês vão ter, eu vou ser o rei, vocês vão se prostrar na minha frente, o mundo inteiro vai se prostrar na minha frente, vocês vão ser irmãos do rei, olha que honra. Ele sonha de novo, o sol, a lua e as estrelas se prostram na frente dele, de novo reunião urgente, novamente, olha, graças a Deus agora está confirmado, antes era no baixo escalão, eram feixes de trigo, agora já está no alto escalão, já está lá no céu o assunto. O sol, lua, estrela já não tem como desfazer. Agora já é uma confirmação, vocês vão se prostrar na minha frente, eu vou ser o rei, vocês vão ser meus súditos. Olha a honra que vocês vão ter, vocês vão ser os irmãos do rei. E Lechoeira, aparentemente, qualquer um que falasse uma coisa dessas, qualquer um de nós que falasse: gente, eu vou mandar, vocês vão obedecer, eu vou ser o rei, vocês vão ser os súditos, isso seria visto como prepotência. E com tudo isso, a Gemara fala que Yosef era um tzadik é só do Olam. Aí, quando chega no Yesod Olam, Sefirat Yesod, a gente vai então para Sefirot lá em cima e vamos ter que analisar a característica de cada Sefirah, qual é a característica dela que se reflete aqui embaixo nas pessoas que estão sincronizadas com essa Sefirah. Vamos começar pelo nosso primeiro patriarca, Abraão, que ele era Chesed, bondade. Vamos ver o comportamento dele aqui nesse mundo. Ele abriu uma tenda, a tenda estava aberta para os quatro lados, tinha quatro portas, quatro aberturas. Daqui a gente vê o tamanho da tenda, quer dizer, a capacidade que tinha essa tenda. Eu estava em Israel, morei lá há 24 anos, desde 18 anos de idade, em 1978, nasci em 59,5. Até falei para minha mãe, se eu esperava mais meio ano, no lugar de eu ser dos anos 50, seria dos anos 60. Hoje já não resolveria muita coisa, que nessa idade agora já não faz tanta diferença se eu sou dos anos 50 ou dos anos 60, mas quando eu era pequeno, aí fazia diferença. Voltando para o que importa, eu vi as tendas dos beduínos. Olha, não é brincadeira, era a tenda de um quarteirão, ou seja, eles colocavam tudo dentro da tenda. Na hora que tinha problemas climáticos, eles tinham que colocar até os carneirinhos na tenda, quer dizer, ou quando estava muito calor, ou quando estava muito frio. Não entendi direito como funcionava, mas o tamanho da tenda era enorme. Pode ser que até o motivo disso é que a família inteira deveria se reunir, ele lá, o beduíno, com as 4 esposas e 50 filhos, para um almoço em família, já precisaria de uma tenda desse tamanho. Então, a tenda de Abraão, ela era preparada para receber qualquer número de pessoas, até o número máximo de pessoas que viajavam numa caravana pelo deserto. Abraão Avinu, nosso primeiro patriarca, planejou dessa maneira. Não tem como chegar uma caravana, metade
comer alguma coisinha, beber alguma coisinha, metade ficar esperando. Então a tenda dele era tão grande que para circundar essa tenda você tinha que andar muito. Então ele preparou 4 entradas, uma entrada de cada lado, porque para circundar a tenda com certeza seria como dar a volta no quarteirão. E as pessoas chegavam e ele dava para eles comida, bebida. Isso é chesed, bondade. Só que a chesed tem um limite dela. E qual era o limite? Chegava no final da Seudá, ele falava: agora vocês vão agradecer a Hashem, agradecer a Deus que criou tudo isso para vocês. A pessoa rezava, naquela época tinha aquelas religiões da antiguidade. Uma dessas religiões é que eles rezavam pro pó que grudava no pé deles. Eles achavam que isso é a divindade. Esse problema Abraão já resolvia logo na entrada. Lavava os pés de todo mundo para isso, para tirar esse pó, para tirar a idolatria, para que eles não entrassem na tenda dele com idolatria. E aí, na hora de falar brachá, a pessoa falava: olha, desculpa, né? Eu já tenho a minha religião, já rezo para a minha estátua, não quero rezar para Deus que criou o mundo. E aí Abraão falava: então tá bom, então esse serviço que eu estou dando aqui, então não recai sobre você. Aí você está aqui a conta. Então a chesed é a bondade, mas a bondade tem um limite dela. Agora vamos para a Gvurá. Yitzhak, ele era a Gvurá em pessoa, Sefirat a Gvurá nesse mundo. E a Gvurá do lado da Kedushá é você usar ela contra você próprio. É o contrário da chesed. A chesed, ela só é chamada de chesed quando você faz um favor para alguém. Se uma pessoa nunca ajudou ninguém e ela fala: eu sou uma pessoa boa, você pode falar para ele: pessoa boa você não é. Você vai ser pessoa boa o dia que você puder mostrar o que você fez de bom para outra pessoa. Mas ele fala: não, mas eu me compro muitos presentes, eu me dou muitas coisas, eu compro tudo que eu gosto de comer, eu compro para mim, me dou e como. Aí você vai falar para ele: tudo que você faz para você próprio não é chamado de chesed, só é chamado de bondade o que você faz para o próximo. A Gvurá é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A Gvurá, ela funciona da seguinte maneira: está escrito: é maior aquele que conquista o seu e atirará a sua má inclinação do que aquele que conquista uma cidade. E uma cidade antigamente era um país. Tinha até na época dos gregos, tinham lá cidades-estado. Na antiguidade era assim: uma cidade era um país. Então a pessoa que conquista a si próprio, que ele usa Gvurá para controlar os seus instintos, ele é maior do que aquele que conquista um país. Então a Gvurá do lado da Kedushá, do lado da santidade, é Gvurá contra si próprio, é autocontrole, não tem nada a ver com o outro. A Gvurá do lado da Sitra Achara, do lado da Klipá, do lado impuro, é a Gvurá contra o outro, é o Esav. É usar a Gvurá, usar a dureza para ser cruel com o outro. A Gvurá do lado da santidade é ser cruel com si próprio, é falar assim: você quer gritar com alguém? Não vai gritar. Você quer maltratar alguém? Não vai maltratar. Você quer virar a cara para alguém? Não vai virar a cara para alguém. Você quer ficar emburrado? Não vai ficar emburrado. Quer ficar triste? Não vai ficar triste. Aí você vai: estou sendo cruel comigo próprio, não estou me deixando ficar triste, não estou me deixando maltratar pessoas. Exatamente, isso é Gvurá. É você se controlar. Agora, a Gvurá, ela só acontece, então, do lado bom, do lado da Kedushá, ela só existe quando você usa ela contra si próprio. A chesed só existe quando você usa ela para o próximo, nunca contra si próprio, nunca a favor de si próprio. Então elas são dois opostos. E agora a gente chega na Tiferet, que é o nosso patriarca, o Yaakov. Yaakov, ele era a Tiferet mais chesed do que chesed. Ele já é fazer a bondade sem condições, incondicionalmente.
Ou seja, Abraão tinha um limite. Ele falava, eu te dou tudo, mas agradece a Hashem que criou tudo. Senão, te dou a conta para você pagar. O Yaakov não. A bondade dele era assim, dou tudo sem condições. Sem condições, quer dizer... a tradução disso seria Rachamen, seria o que se diz em português, que se chama de piedade. Ai, errei o caminho novamente. Hoje a nossa aula vai ser maior. Nossa aula, como de costume, quando a gente quer que a aula seja maior, eu erro um pouquinho o caminho. Ainda peguei uma marginal parada aqui. Marginal do Rio Tietê é o maior sinal do Mashiach. O rio, ele vai andando devagarzinho como olho. Você tenta pescar um peixe para um doente, você não consegue, e se conseguir, o doente morre, né? Então estamos agora na marginal do Rio Tietê. Daqui a pouco vocês vão ver o próprio Rio Tietê, o maior sinal do Mashiach. Voltando para o nosso assunto. Então, o Yaakov, ele é a Tiferet. Qual vai ser a diferença da Tiferet para Chesed? Yaakov é traduzido como piedade. Mas a palavra piedade em português é uma palavra muito pejorativa. Tipo, se você fala para alguém, eu tenho piedade de você, você está dizendo, eu sou o grande e você é o pequeno. E não é essa a intenção do Rahmanut em hebraico, Rachamen, Medat Rachamen. Não é essa a intenção. A intenção é assim, que você faz bondade, a bondade sem condições. Então, por exemplo, tem vezes que eu falo para minha filha, hoje você rezou bonitinho, você vai ganhar um chocolatinho. E tem vezes que eu dou chocolatinho para ela sem condição nenhuma. Quer dizer, não precisou rezar bonitinho para ganhar um chocolatinho. Não porque eu me sinto importante, ela é menos importante do que eu. Não porque eu sou bom, eu tenho piedade dela. Não tenho piedade dela. Mas essa é a diferença. Bondade. Eu dou chocolatinho para ela, mas falo, olha, por causa que você rezou bonitinho, vou te dar um chocolatinho. Eu dou chocolatinho e falo, olha, isso é para você rezar bonitinho. A Rachamen, Medat Rachamen, na Tiferet, eu dou chocolatinho porque eu dou chocolatinho para ela. Quer dizer, eu faço a bondade sem que essa bondade esteja vinculada a nada. Então ela é da Sefirot, quando a gente divide a Sefirot em três amudim, em três colunas, é a coluna do meio. E a Tiferet, ela vai dar origem a Yesod. Yesod, que é a Midah de Yosef, a Sefirah de Yosef. Yosef é a Sefirah da Yesod aqui nesse mundo. E por isso, essa Sefirah chamada de Yesod, a pessoa que está sincronizada com essa Sefirah, essa pessoa não tem bitul. O que é bitul? O bitul é assim, seria traduzido como humildade, mas não no sentido de humildade. Novamente, no português, você fala humildade, você fala a pessoa é humilde, você está querendo dizer que a pessoa é pobre. Não é essa a intenção. Quando você fala humildade, você diz assim, o rei Davi, enquanto todos os reis eles estavam esnobando o mundo inteiro, o rei Davi, ele estava trabalhando duro para purificar as mulheres para os maridos, para resolver problemas. No judaísmo tem uma coisa chamada Taharat HaMishpachá, pureza familiar. A mulher tem um sangramento, ela fica impura, mas não é todo sangramento que causa para ela ficar impura. Talvez a fonte desse sangramento seja uma ferida, e não um sangramento do próprio local interno dela. E de vez em quando a pergunta era difícil, eu ia para o Rabino-chefe de Israel. Quem que era o Rabino-chefe de Israel daquela época? O próprio rei Davi. Todas as perguntas de Halachá difíceis, todas as perguntas de lei judaica que os rabinos não conseguiram resolver,
mandava para o rei Davi, enquanto todos os reis estavam lá esnobando com as suas cortes, o rei Davi estava trabalhando duro para que uma mulher pudesse dormir com o marido. Você imagina, esse que era então, você pega uma pessoa como o rei Davi, por um lado ele é o rei, por outro lado, olha até onde ele se rebaixa, mas não é porque ele é um pobre coitado, é o rei se rebaixando ao nosso nível. Então isso a gente vai chamar de humildade. Isso já o Yosef, ele já não teria como fazer. O Yosef, ele não tinha bitul, ele não tinha humildade, ele era um tzadik, mas não tinha humildade. Você fala, se ele não tinha humildade, como pode ser que ele era um tzadik? Porque ele não precisa se rebaixar de nós para ser um tzadik. Ele pode terceirizar isso. Ele pode pagar para um rabino para resolver os problemas. Pode pegar um secretário. Ele não precisa ele próprio resolver os nossos problemas. Os problemas vão ser resolvidos. Ele vai pagar para resolver. Então, tá bom, o que ele fez de errado? Ele não quis ele próprio resolver, mas ele pagou para alguém resolver. Então, isso é o Yesod. Isso é a amizade de Yosef Tzadik. Quer dizer, Yosef não tem bitul, ele não vai se rebaixar. Ele vai resolver todos os problemas sem que ele precise descer ao nosso nível. E essa amizade, por que ela é vinculada ao Yesod? Vamos ver a diferença entre Yosef e Yehudá. Por mais que Yehudá tenha tido um deslize, que ele fez um betadin, ele fez um tribunal rabínico, eles decretaram pena de morte para o Yosef. Depois eles cancelaram a pena de morte e jogaram ele no buraco com cobras e escorpiões. Depois tiraram ele do buraco, venderam ele como escravo. Por mais que ele tenha tido esse deslize, feito tudo isso de ruim, mas na essência ele tinha humildade. E aonde a gente vai ver essa humildade quando ele teve o caso com a Tamar. Então a Parashá nos conta que o Yehudá, ele tinha um filho chamado casou ele com a Tamar. O filho, a Tamar era Miss Universo. Esse filho, ele não queria que a Tamar engravidasse para ela não perder a beleza dela. Depois a mulher se torna mãe, graças a Deus é outra categoria de beleza, já é beleza espiritual. Ele queria a beleza material. Aí ele tinha relação com ela, antes de acontecer ele tirava para fora, acontecia no ar. Está escrito que ele fez a coisa ruim de acordo com a visão divina. Ele fez o mal de acordo com a visão divina. E Hashem fez um milagre e ele morreu. Ou seja, a gente aprende daqui que esse tipo de coisa, mesmo que não entra nas relações proibidas, porque não chega a ser uma relação, o fato de um homem chegar num orgasmo fora da mulher, isso não é uma relação, porque ele está fora da mulher, quer dizer, pode estar sozinho, sem a mulher, sem nada. Mas isso é coisa ruim de acordo com a visão divina. Por que vai ser coisa ruim? Porque a gente traz almas divinas para esse mundo e a Sitra Achara, o lado contrário, cria para essas almas corpos de demônios. E esses demônios vão acompanhar a gente como a criança acompanha os pais. Então eles vão ficar acompanhando a gente. Graças a Deus eles não têm uma vida longa assim como nós. Não vão viver todos os 70 anos da nossa vida, como diz o rei Davi. Se formos muito fortes, 80 anos. Isso tudo eles não vão viver, mas eles vão acompanhar a gente como a criança acompanhando o pai. Então, em primeiro lugar, sim, não fazer mais coisas assim. Segundo lugar, quem já fez, o Alter Rebbe, que tem agora o Tet Kislev, o Alter Rebbe, ele fala, quando você fala chamar Israel de noite, tem a intenção em que morram esses corpos desses demônios, para que aquelas almas que você trouxe para eles se libertem. E assim você termina com eles. E com a condição de não terminar com um e fazer outro, né? Mas a gente não pode fazer uma coisa dessas. Mas o ele fez isso, Hashem fez com que ele falecesse,
porque o que ele fez é considerado coisa ruim para Deus. Então a Tamar ficou viúva, passou para o segundo filho, e o segundo filho, Onan, ele fez a mesma coisa. Ele queria que a Tamar continuasse, mas o universo não se tornasse uma mãe que, com toda a beleza espiritual em volta da mãe. Ele queria não, que ela fosse outra categoria de beleza. E de novo ele fez igual, meio anticoncepcional da época dele, quer dizer, tinha relação, mas na hora de acontecer ele tirava para fora. De novo está escrito, ele fez o mal de acordo com a visão divina, fez coisa ruim, Hashem fez um milagre, ele morreu também. Então a gente aprende daqui, olha, o negócio é sério, não fazer coisas assim. Aí, continuação. O Yudá tinha mais um filho, chamava Shiló. E ele ficou com medo, ele falou, agora Deus me livre, se a Tamar vai casar com o Shiló vai morrer também, quer dizer, já está muito na cara que o problema é ela. Aí a Tamar, ela era uma tzadeket, ela era filha do Shem, e ela viu com Ruach HaKodesh, dela iria sair o Melech HaMashiach, dela iria sair o rei Davi, dela iria sair o Melech HaMashiach, mas isso tinha que acontecer com o Yehudá. Ou seja, o Yehudá não deu ela para o Shiló, sendo que o rei Davi e o Melech HaMashiach iriam sair dessa tribo de Yehudá. Se o Shiló não casa com ela, então ela vai para o pai, que o próprio Yehudá. Ela fala, alguém tem que fazer esse neném. Aí ela era muito, ela tinha muito pudor. Dentro da casa dela, quem via ela era só o marido quando o marido estava vivo. Quem viu a beleza dela foram só os dois maridos. Então, um dia ela resolveu, ela vai ter esse bebê de qualquer maneira, ela tem que engravidar do Yehudá. Aí ela foi para a encruzilhada, planejou exatamente a hora que o Yehudá está chegando, e ela ficou lá como se fosse uma mulher, não sei como se chama isso, uma mulher à disposição, tipo, você quer se casar por uma hora, tem lá, a mulher pode se casar com ele durante 2 horas. Casamento temporário, uma mulher para casamentos temporários, né? E ela estava lá na encruzilhada. Ele chegou, ele era um tzadik, mas Hashem fez um milagre que nesse caso ele não conseguiu se controlar. Aí ele pergunta para ela, me fala, quanto você cobra para ser esposa temporária? Aí ela falou, eu cobro, você tem que me dar um carneirinho. Quer dizer, tudo isso ela estava fazendo para ele não desconfiar que é ela, levando em conta que dentro da casa deles, ele nunca ficou olhando para ela e ela nunca se expôs. Então ele não reconheceu ela assim, numa encruzilhada exposta, ele não teve como reconhecer ela. Aí ele falou, então eu vou te mandar alguém te trazer um carneirinho. Ele pensou que ele era o ponto dela. Ela falou, então você me deixa o seu cajado e o seu anel. Ele tinha um anel, ele era o chefe da tribo, ele era o rei. Ele era tipo, dentro dessa estrutura tribal, ele era o rei, o Murta, vamos dizer assim. Aí o Murta, essa categoria de rei, quer dizer que o cajado e o anel era o que determinava, como o cedro e o anel é o carimbo. Ela falou, eu quero o anel que você carimba com ele, que ele carimba em cima da cera. E o cedro não era o cajado para os carneirinhos, era o cajado de rei. Uma pessoa normal nunca daria uma coisa dessas para uma mulher numa encruzilhada, e depois alguém vai levar um carneirinho e vai pegar o anel e o cedro dele de volta. Não teria como acontecer isso. Só que, sendo que era lá de cima, estava decretado que tinha que acontecer, Hashem deu para ele uma vontade que ele não conseguiu se controlar. Ele deu para ela o anel e o cedro, e os dois fizeram a criança,
E depois ele ficou com vergonha de aparecer pessoalmente. Depois que ele fez isso, ele ficou com o maior remorso. Como pode ser que aconteceu para ele uma coisa dessas? Aí ele mandou outra pessoa ir lá, levar o carneirinho para ela e trazer de volta o cedro e o anel. Aí a pessoa chegou lá e procurou na região inteira. Falaram para ele, nessa região nunca teve uma mulher fazendo uma coisa dessas. As pessoas aqui são muito puras, muito ingênuas, ninguém nunca vai fazer uma coisa dessas aqui. Não pode ser que aconteceu aqui que tinha uma mulher dessas. Aí o Yudá entendeu, alguma coisa aqui está errada. Depois de 3 meses, falaram para o Yudá, olha, a Tamar engravidou, ela deve ter feito coisa errada. E aí chega aí de novo o Yudá faz o maior julgamento e a Tamar teria que se casar com Shilá. Então como se ela já tivesse casado, então como se fosse uma mulher casada que traiu. Ele faz o maior julgamento com o maior rigor e depois ela manda para ele o anel e o cajado e fala, olha, dessa pessoa eu engravidei. Na hora que ele vê isso, ele fala, olha, errei no julgamento. Eu não tinha dado para ela o meu terceiro filho. Realmente, o julgamento estava errado. Aí ele entendeu que o julgamento que ele fez para Yosef, ele também errou. E aí ele assumiu que foi ele o culpado e se casou com ela. Essa humildade que ele perdeu toda a reputação dele, ele já deixou de ser rei, já deixou de ser o morta, já deixou de ser o chefe da tribo. Toda essa humildade de perder toda a reputação dele e assumir ela, isso é característica do Yudá, da tribo de Yudá. Vai passando de pai para filho, está no genético da tribo. Isso é um Malchut. E essa Sefirah é Malchut. O Yesod não tem Bitul, não tem a humildade. O Malchut é só Bitul. Então a gente vai chegar no rei Davi, que ele era a Sefirah da Malchut. Ele era a revelação de Malchut, de Atzilut nesse mundo. E ele, o tempo todo, o que ele fazia como rei? Fora uma guerra ou outra que eles tinham que fazer, agora 8 horas de trabalho do rei, ele está lá, rabino-chefe de Israel, resolvendo problemas de mulheres para que elas possam dormir com os maridos. Estava toda aquela humildade o tempo todo. O Yesod, que é a Sefirah de Yosef, não tem bitul. E no que isso, aonde ela se expressa? Como dissemos assim, a Chesed é Avraham. Avraham é a bondade, mas estou te dando chocolatinho porque você rezou bonitinho. Ou estou te dando chocolatinho porque você vai rezar bonitinho. A bondade que ela tem a exigência dela. O Yitzhak é a Gvurá, a dureza, para se autocontrolar, sem condições. Yaakov é bondade sem condições. É a Arachamim. A bondade que ela não tem motivo. Bondade sem motivo. Aí a gente chega no Yesod. O que é Yesod? Essa Sefirah, lá em cima, o que a gente chama de árvore da vida. A árvore da vida é a árvore de ponta cabeça da Sefirot do mundo de Atzilut, que depois isso se repete no mundo de Briah, que se repete no mundo de Yetzirah, que se repete no mundo da Asiá, que é o lado espiritual do nosso mundo. Essa árvore da vida é uma árvore de cabeça para baixo, que as raízes dela são as primeiras 3 Sefirot, que elas são os intelectos, Chokhmah, Binah, Dat. Quando a gente fala sobre 10 Sefirot, de acordo com o Pnimiut da Sefirot, o lado interior da Sefirot começa pela Chokhmah, Binah, Dat. Quando a gente fala sobre Hitzoniut da Sefirot, o lado superficial da Sefirot, aí se coloca o Keter, Chokhmah, Binah, oculta a Dat. Porque o Keter, ele não pertence ao conjunto das 10 Sefirot. Ele é o Malchut do mundo anterior. Então, quando se fala de uma maneira superficial, o lado superficial da Sefirot,
para um conjunto de 10 sefirot existir, tem que ter um Keter que dá origem a ele. Mas o Pnimiut das 10 sefirot, o Keter já não entra, porque o Keter é o Malchut no mundo anterior, e aí fica Chokhmah Ben Adat, são as raízes dessa árvore da vida. Depois conjunto Tiferet, o chamado de Zer Anpin, que é a Tiferet como tronco, a Chesed da Gvurah, a Netzach Yahod, como os 4 galhos, a Yesod como esse galho que vai dar origem à fruta, seria assim o galinho da fruta, vamos dizer, o galho que alimenta a fruta. O Malchut, ele é a fruta, que enquanto ele está na árvore, ele faz parte da árvore. Quando ele sai da árvore, quando a fruta sai da árvore, ela dá origem a uma nova árvore. Então quer dizer que o Malchut, que é comparado à fruta dessa árvore da vida, ele vira o Keter do próximo mundo, quer dizer, ele vira a semente do próximo mundo. Então assim funciona, quer dizer que nesse caso o Yesod, ele é o galho da fruta. E aonde isso se expressa, quer dizer que ele repassa o alimento da fruta, ele repassa, como se fala, a seiva da árvore para a fruta. Em relação a nós, Avraham era Chesed, bondade, 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 mas você tem que falar uma brachá. Yitzhak Gvurah, dureza, 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 mas contra si próprio para se controlar. Yaakov Tiferet, bondade, 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 sem condições. Moshe Rabbeinu, Netzach, bondade contra a sua vontade, se tirar do Egito mesmo que você não quer. Então isso tem a ver com a Chesed. Mas te tirar do Egito para você receber a Torá, então tem uma condição, eu vou te fazer a bondade contra a sua vontade, te tirar do Egito, te tirar da escravidão contra a sua vontade, mas você vai ter que receber a Torá no Monte Sinai. Como Abraão te deu comida, mas fala uma brachá. Moshe Rabbeinu te tirou do Egito, você não queria, você estava feliz em levar chicotadas lá, te tirou do Egito à força, mas você tem que receber a Torá no Monte Sinai. Agora vamos para Hod. A Hod está abaixo da Gvurah. Então Yitzhak é o autocontrole, é a Gvurah, é a dureza contra si próprio. Aaron HaKohen, que ele representa a Seferá chamada de Hod, a Hod é o esplendor, traduzida como esplendor, mas a explicação dela não é isso. A explicação dela, se imagina Aaron HaKohen, ele era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, a pessoa mais importante do nosso povo. E com toda essa grandeza, ele sabia, como você fala assim, olha, eu sou muito inteligente, eu sou muito esperto, eu recebi uma herança de 1 milhão, abri um negócio, eu transformei 1 milhão em 100 milhões. Só que tudo isso foi Hashem que me deu. Eu sou um zero à esquerda. Hashem me deu inteligência, Hashem me deu esperteza, Hashem me deu uma herança de 1 milhão, Hashem me deu a capacidade de transformar 1 milhão em 100 milhões. Eu sou nada, Hashem é tudo. Isso é a Hod. Ou seja, a diferença entre a Hod e a Gvurah é que a Gvurah, você tem vontade de fazer uma coisa errada e você se controla. A Hod, você tem vontade de falar que foi você que fez a coisa certa, mas você se controla, você fala, não, foi Hashem que fez. Então esse é Aaron HaKohen. Quer dizer, ele é o Kohen Gadol, mas ele se sente um nada. E aí a gente chega no Yesod, Yosef. Eu ia precisar do congestionamento porque o assunto é longo. Estamos mais aqui imaginando o Rio Tietê parada, assim, andando devagarzinho, para que a gente possa estudar mais. A caminho do nosso Centro da Cultura Judaica, graças a Deus, nossa diretora Rivka Chaya e o marido Hillel chegaram em paz. Não entro mais agora. 2 semanas entrei no noticiário da Etiópia para rezar por eles, para que eles possam voltar.
a Ethiopian Airlines estava com uma promoção, pagaram barato a passagem, mas esqueceram de falar que eles estão em guerra. Por isso que eles fizeram a passagem mais barata. Aí, graças a Deus, voltaram. Estamos a caminho do nosso Centro da Cultura Judaica. Hoje vamos ter lá uma aula prática de cacherização. Fiquem atentos à continuação. Voltando para o assunto do Yosef. Agora, o que Yosef, sendo que ele é o Yesod, e a função do Yesod não é receber como Malchut. Malchut recebe do Yesod. A função do Yesod é repassar. Então, presta bem atenção na diferença. O Malchut, que é o rei David, é receber. O Malchut de si próprio não tem nada, então ele recebe de todas as sefirot. Como o rei, que de si próprio, o rei não ganha o salário pelo trabalho dele. O rei, ele é patrocinado pelo povo. Aquela pessoa pobre que está arando a terra, aquela pessoa que está na roça, ele está patrocinando o rei. Então, por isso que o rei, no caso do rei Davi, por isso que o rei, um rei de verdade, um rei de acordo com o judaísmo, ele se sente muito humilde. Porque o salário dele está vindo dessa pessoa, está vindo de todas as pessoas, está vindo também dessas pessoas muito, muito pobres. Então ele recebe de todo mundo. Como ele pode esnobar alguém se todo mundo está patrocinando ele? Então ele não vai poder esnobar alguém que está patrocinando ele, que está pagando o salário dele. A pessoa mais pobre do reino também está pagando o salário do rei. Então o Malchut ele recebe de todo mundo. É o rei David, com toda a sua humildade. O Yesod ele repassa para o Malchut. O Yesod ele repassa toda a fartura lá de cima, toda a abundância divina, ele repassa para o Malchut. E o Malchut vai transformar isso em bens materiais. Aí vai chegar para a gente como muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, já se transforma em assuntos materiais. E o Yesod, a característica dele é que ele repassa, ele não recebe para si próprio, ele repassa das outras sefirot para o Malchut. E aí a gente vai para o Yosef. Yosef ele caracteriza, ele era a sefirot Yesod nesse mundo. Então, vamos ver na próxima parashá. Yosef vai se encontrar com o faraó. De boa, Eloquim Yanes Shlom Paró, faraó meu amigão, ok? O faraó veio lá, trouxeram ele para o faraó de igual para igual, não é, meu senhor? Já falou para ele, olha, você tem que nomear alguém para arrecadar o trigo. já começou a mandar. Já falou para o faraó o que o faraó tinha que fazer. Aí você fala um absurdo desses, a pessoa chega para o faraó do Egito, que é os Estados Unidos da época da antiguidade, e fala para ele, você tem que fazer assim, assim, assim. O faraó falou, pô, esse cara é amigão, né? De igual para igual. O faraó tirou o anel e falou, olha, tá aqui, você vai ser o vice-rei, eu não mando mais, agora quem manda é você. Eu só estou acima de você, mas quem manda é você. Então, para isso, ele não podia ter bitul. Ou seja, assim, o Yesod, para que essa sefirá chamada de Yesod, para que ela faça a função dela, não pode ter bitul, não pode ter humildade. Se tivesse humildade, Yosef não falaria com o faraó, não teria como. Yosef diria, o senhor meu rei, claro que o senhor é muito inteligente, o senhor vai descobrir um jeito de resolver todos os seus problemas. Agora mandar no faraó, falar, olha, você tem que nomear uma pessoa para arrecadar o trigo nos 7 anos ruins, nos 7 anos bons, para vender nos 7 anos ruins. Mandar no faraó dessa maneira, sem a mínima humildade, então isso é Yesod. Quer dizer, para ele fazer esse trabalho, ele não pode ter bitul. E a gente vai ver um exemplo disso. Ontem foi Rav Kislev, dia 20 de Kislev, tinha Yud Tet e Rav Kislev. São os dias da libertação
primeiro Rebbe de Chabad, o Alter Rebbe, e eu contei para vocês no Farbrengen a história do Rav Moshe Meislish. Rav Moshe Meislish, ele é o exemplo do Seferat HaYesod. Ele era um grande negociante, ele falava 5 línguas, cada língua sem sotaque, viajava para a França, para a Alemanha, para a Polônia, comprava mercadoria, vendia na Rússia. O Napoleão invadiu a Rússia, chegou na Lituânia. O Napoleão estava oferecendo que, olha, vocês estão vendo, os judeus são um povo oprimido, não pode estudar na universidade. E ele estava oferecendo liberdade. Ele estava falando, gente, quem me ajudar, eu vou dar para ele direitos iguais. Essa técnica já o Alexandre o Grande, quando ele lutou contra os persas, ele já se apresentou como alguém que vai libertar os povos oprimidos. Era a técnica dos reis da antiguidade. Você quer soldados no seu exército, pega os pobres, fala que você vai libertar os oprimidos. E o que aconteceu na prática? O Napoleão ofereceu para os judeus direitos iguais que os russos não davam para eles. Esses direitos iguais, que a fonte disso era o iluminismo na França, o que causou é assim, que as pessoas daquela época eram muito duronas. Você colocar um judeu numa escola de russos, ele iria sofrer uma pressão social que ele não teria como aguentar. E ele iria se tornar um russo. E isso aconteceu na França e na Alemanha. Esse tipo de sistema de dar para os judeus esses direitos iguais fez com que os judeus deixassem o judaísmo. Na prática, vamos aqui, graças a Deus, a gente quer fazer uma coisa boa, o outro lado tenta atrapalhar, né? Sempre o trânsito mais forte está na minha frente. Sempre a pessoa que está lá mandando mensagens no telefone é o carro da minha frente, né? É como se fosse o outro lado, não quer deixar. Mas, voltando para o nosso assunto, o Alter Rebbe, ele viu que na França e na Alemanha, que tinham feito isso, tinham dado direitos iguais para os judeus que entraram nas escolas dos não-judeus não aguentaram a pressão social, deixaram o judaísmo. Então ele falou, olha, a mesma coisa vai acontecer aqui, quer dizer, na França foi assim, na Alemanha foi assim. Aqui na Rússia também vai ser assim. Quer dizer, você vai colocar uma criança judia numa escola de não-judeus, vai ter lá a maior pressão social, ele vai ficar com vergonha de falar que é judeu, vai ficar com vergonha de cumprir um mandamento divino e vai acabar virando um russo. Bekitzer, o Alter Rebbe chamou esse Rav, mandou uma carta, desculpa, não chegaram a se encontrar pessoalmente, mandou uma carta para esse Rav Moshe Meislish, falou para ele se alistar no exército do Napoleão e repassar as informações, o que o Napoleão está fazendo, repassar para o exército, repassar para ele, né, avisar alguém na sinagoga para contar isso para o Rebbe, e o Rebbe repassaria pessoalmente para o exército russo. Aí ele não estaria em perigo assim de ele repassar para o exército russo, simplesmente ele contaria a fofoca do dia na sinagoga. Ele vai rezar antes de ir para o trabalho, conta a fofoca do dia. Dizem que tem um mikve antes da reza, né? Uma história que contam, o George Bush, ele uma vez reuniu o FBI, a CIA. Ele falou, quero saber como os judeus sabem tudo antes de mim. Todas as coisas assim do serviço de espionagem, eles sabem tudo antes de mim. Quero saber de onde eles sabem isso. Aí o FBI, a CIA, a Interpol, foi todo mundo atrás. Depois chegaram e fizeram uma reunião de cúpula, falaram para o Bush, saiba que os judeus têm um lugar que se chama Mikveh, que lá eles ouvem todas as
quentinhas, o que está acontecendo? E o Bush fala, então me prepara, me coloca dentro do mikveh. Aí ensinaram ele, cortaram o cabelo dele, deixaram peias, ensinaram ele umas palavras em Yiddish e baixaram ele dentro do mikveh. Ele entra no mikveh, ele vê todo mundo, ele fala, Vus Nayes, né? Quais são as novidades? Agora começa a fofoca do dia, logo de manhãzinha, antes da reza. Aí eles falam, uau, você não ouviu? Eu falo, não ouvi não. Eu falo, olha, estão dizendo que o Bush vai aparecer aqui no mikveh hoje. Então assim, na prática assim, esse Rav Moshe Meislish, então ele ia para o mikveh de manhã, ele ia para a sinagoga de manhã, ele contava para um Hassid na sinagoga, ele contava as quentinhas dos franceses. Esse Hassid passava para o Alter Rebbe, e o Alter Rebbe passava para o governo russo já sabia como se defender. Então eles conseguiram salvar muitas coisas, até que o Napoleão chegou à conclusão que tem um espião, não tem como eles saberem tudo isso se não tiver um espião. Napoleão entra pessoalmente no comando, no quartel-general. Esse Rav Moshe Meislish já tinha chegado, ele foi subindo de nível para nível, sendo que ele falava essas 5 línguas. E os generais precisavam dele, porque os aliados não falavam francês. E eles tinham, todo o exército da França funcionava em cima de aliados. Então precisavam de alguém que conseguiria traduzir as ordens imediatamente do francês para polonês, para russo. E uma pessoa que escrevesse rápido, sem erros. Então o Napoleão entra no quartel-general. Os generais estão lá com os mapas abertos, discutindo por onde eles vão atacar os russos. O Napoleão dá um berro, olha para esse Hassid, para o Rav Moshe Meislish, fala, você é um espião. E aí dá um berro, fala, você é um espião, olha feio para ele, coloca a mão no coração dele. Todos os generais gelaram, ficaram assim, pararam de falar, ficaram brancos. E o Rav Moshe Meislish, ele continuou, que é isso, Napoleão? Meu amigão, o que? Eu, espião, Deus me livre. Eu sou judeu, a gente quer cultura, a gente quer estudar na universidade, junto com os russos, eu estou aqui porque você veio libertar a gente da opressão. E todo de amigo para amigo, Napoleão, meu amigão. Os generais desmaiando lá, suando frio, brancos. E essa pessoa se comportando normalmente como nada tivesse acontecido e rindo. E o Napoleão falou, não pode ser que esse cara é espião, senão o coração dele teria batido mais forte. Mas o que o Napoleão não pensou é que todos os generais que estavam lá, o coração deles bateu mais forte nessa hora. Deus me livre, imagina uma situação dessas, entre o próprio imperador, dá um berro, fala, você é um espião. Coloca a mão no coração dele para ver se está batendo mais forte. Qualquer pessoa que não fosse espião, também o coração bateria mais forte. Depois esse Rav Moshe Meislish, ele falou, olha, o ABC do Hassidut me salvou a vida. Porque o ABC do Hassidut quer dizer que o Moach Shalit al Alev, o cérebro, o intelecto domina o coração. O intelecto domina os sentimentos. Mas o Alter Rebbe tinha escolhido ele, o Rav Moshe Meislish, para ser o espião. Não escolheu outra pessoa, porque uma pessoa normal realmente até os próprios generais da França, realmente num susto desses, o coração bateu mais forte. Não é um trabalho fácil assim, o cérebro dominar o coração a ponto de dominar as batidas do coração. Mas ele já tinha essa característica, que essa característica é a característica dos grandes empresários. E por isso esse Rav Moshe Meislish, ele era um grande empresário. Ele fazia negócios na França, na Alemanha, na Polônia, na Rússia. Ele já era um grande empresário. Essa era a característica dele. E essa é Sefirat Yesod. Não tem como ser um grande empresário
se você é humilde, se você tem humildade no coração, para ser um grande empresário, para chegar com o faraó de igual para igual e falar para o faraó: olha, eu quero que você faça assim, assim, assim. Se fizer assim como eu estou te falando, vai dar certo. Se você não fizer como eu estou te falando, você vai morrer de fome, faraó. Para ser assim um amigão do faraó, aí não tinha como ter bitul. Se ele fosse humilde, não ia dar certo. Então a característica dessa sefirá é que ela não tem humildade. Então Yosef, ele era um tzadik, sim. Ele era um tzadik, mas não tinha humildade. Então como pode ser, se humildade e prepotência são opostos? Se ele não tem humildade, então ele é um prepotente. Se ele é um prepotente, ele se auto-idolatra. Se ele se auto-idolatra, ele não é um tzadik. Ele é uma auto-idolatria. Então existe uma coisa assim, da pessoa não ter prepotência e não ter humildade. Existe isso. Por isso que tem uma diferença entre a Chesed, entre a Tiferet, entre o Yesod, entre o Malchut. Se o Yesod tivesse prepotência, aí seria o Yesod da Klipá. Não seria o Yesod da impureza, não seria o Yesod da santidade. Ou seja, assim, não seria coisa pura. Então isso, para ser Yesod da Tzilut, a diferença entre o Yesod e o Malchut vai ter humildade. Então a tribo de Eudá, que era o Malchut, eles tinham a humildade. O Yesod não tem humildade, mas também não tem prepotência. Como pode ser uma coisa assim? Essa é a característica do Yesod. Então Hashem inventou uma coisa assim, que tem uma sefirá, que ela não tem humildade, mas também não tem prepotência. É um fenômeno, é um fenômeno, é uma coisa interessante, é uma maravilha do mundo espiritual. Sim, existe uma coisa assim, a pessoa não ter prepotência, mas também não ter humildade. Isso é o Yesod. Esse é Yosef. Yosef, ele acorda de manhã, ele sonha que ele vai ser o rei. Os irmãos dele, todos mais velhos do que ele, todos já, o Yehudá, ele já é o predestinado para ser o rei. Ele fala: gente, vocês estão enganados. O rei aqui, eu. Não tem a mínima humildade, mas também não tem prepotência. Eles falam: olha que legal, vocês vão ser os irmãos do rei. Olha que maravilha. Não é que ele está dizendo: eu sou bom, vocês são os ruins. Ele está falando: olha que favor que eu estou fazendo para vocês, que vocês vão ser vocês são os meus irmãos. Olha que honra vocês vão ter de ser os irmãos do rei. Então esse é um detalhe. Um chidush, uma inovação dessa sefirá chamada de Yesod, que ela é a característica dos empresários. O empresário, para ser um empresário, ele não pode ser humilde, mas também não pode ser prepotente. Se ele for um prepotente, ele já não vai ser um tzadik. Então como pode ser um empresário judeu? Como Yosef, ele era o maior empresário do Egito. Ele pegava, arrecadava o trigo nos 7 anos da fartura e distribuía esse trigo, vendia esse trigo nos 7 anos da fome. Muito obrigado. Então ele era um empresário, ele era um vice-rei. O que é um rei? Um rei, mas não. Aí tem a diferença. O rei David, ele era um rei, ele era Malchut, e ele era o cúmulo da humildade. Yosef não. Yosef é Yesod. Então ele não está fazendo o verdadeiro trabalho do rei. O que ele está fazendo ele é um empresário. Ele é um empresário, ou seja, ele compra daqui e vende lá. Quer dizer, ele vai lá, ele pega os 20% do trigo que o governo pediu para cada um dar, e depois ele vende
para quem vem comprar. E aí começa todo o remanejamento do Egito. Aí as pessoas, vocês vão ver isso na próxima parashá. As condições de venda do Yosef, eles não têm dinheiro, então Yosef fala, não tem problema, me dá sua terra. Aí ele comprou toda a terra para o faraó. O que quer dizer isso? Quer dizer, o faraó continua sendo rei. Yosef, ele foi um empresário que ele fez o faraó ficar rico. Então essa que é a diferença. Ou seja, o Malchut é uma coisa, o Yesod é outra. O Yesod, a característica do Yesod, está escrito que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu Dor Dor Vedorshav, Dor Dor Parnassav. Cada geração e os rabinos da geração, cada geração e os patrocinadores da geração. Por que não pode ser a mesma pessoa, que ele seja o rabino e o patrocinador? Porque o rabino, ele tem que ter humildade. Não pode ser... Não pode, se ele é um rabino sem humildade, aí está com problema. Agora o patrocinador não pode ter humildade. O patrocinador tem que chegar para o presidente e falar: ô amigão, vamos fazer um negócio juntos. Então, para a pessoa dar certo no mundo dos negócios, não pode ter humildade. Mas não precisa ter prepotência, ele não precisa ser uma diva inacessível, não precisa ser alguém que se considera importante. Mas humilde ele não pode ser, ele tem que chegar no prefeito, no governador e falar: olha, vem tomar um cafezinho comigo e vamos ver que negócio a gente consegue fazer. Não, prefeito e governador que não dá certo porque vamos dizer assim, você vai fazer um negócio internacional. O empresário, ele não pode ter humildade, mas não precisa ter prepotência, porque se a pessoa que não tem humildade, ele é automaticamente um prepotente, um judeu não poderia ser um empresário. Ou seja, a gente tem tem pessoas que, tipo assim, na minha função, na função religiosa, eu tenho que nivelar por baixo. Ou seja, cada pessoa, por pior que ele seja, ele tem o direito de estudar a Torá, ele tem o direito de receber qualquer serviço religioso, e costumam dizer até que cada presidiário ele tem direito a um advogado e a um rabino, a uma visita religiosa. Mas o empresário, ele já não iria visitar o presidiário, que olha, vão vincular o meu nome ao nome dele, a minha reputação vai para o beleléu. Mas o rabino não está nessa classificação, quer dizer, é o contrário. Sou rabino dos ricos, sou rabino dos pobres também, sou rabino dos bandidos também, sou rabino das mulheres de rua também, sou rabino de todo mundo. Quer dizer, a função religiosa, ela não pode, ela tem que nivelar por baixo. Ou seja, Rahav Azoná, prostituta de Jericó, se converteu ao judaísmo e se casou com Josué, que era o sucessor de Moshe Rabbeinu. Que Bet Adin fez a conversão dela, que ela era prostituta de Jericó. Então quer dizer que o rabino tem que nivelar por baixo. Não importa quem a pessoa vem para você, não importa o passado dele, cada pessoa tem o direito de servir a Deus. Ele foi criado por Deus, ele tem o direito de servir a Deus. Se não tivesse esse direito, Deus não teria criado ele. Não importa quem ele é. Então o rabino é rabino de todo mundo, e o rabino não pode falar: eu tenho que ser rabino desse e não posso ser rabino daquele, porque se eu for rabino daquele eu vou perder a minha reputação. Não, o rabino tem que ter humildade, tem que ser rabino de todo mundo. Agora o empresário não. O empresário tem que escolher com que ele faz um negócio. Tem cliente que não compra nada, tem cliente que compra tudo. Então ele vai falar: olha, eu tenho as minhas prioridades, eu não vou gastar o meu tempo com o cliente que não compra nada, eu vou gastar o meu tempo com o cliente que compra tudo. Ele não tem humildade, não pode ter humildade. O empresário não pode ter humildade, senão ele não ganha dinheiro. Mas junto com isso não pode ter prepotência. Quer dizer, ele tem que sentir: olha, sou igual a todo mundo.
Esse cliente que não compra, ele não é menos importante do que eu, mas eu não tenho tempo para ele. Então essa falta de humildade é uma característica dessa seferá chamada de Yesod, e por causa disso as pessoas que fazem negócios, os empresários, eles estão fazendo o trabalho dessa seferá chamada de Yesod. Eles são os patrocinadores de cada geração. E eles não podem ter humildade. Mas, junto com isso, também não precisa ter prepotência. Não é que porque ele não tem humildade. Então, Yosef, a característica do Yosef, quando os irmãos chegaram, ele está lá, ele é o vice-rei, ele tem os intérpretes, que são o filho dele está lá, de intérprete, e ele está lá todo exibido, mas não é um exibicionismo que ele se sente importante. É um exibicionismo para o negócio, tipo, para que o negócio dê certo. Tipo, me lembra muito. Eu vejo no estacionamento, quando você chega numa empresa e você olha os carros no estacionamento, o carro mais importado, mais caro, é o carro do vendedor. O carro do dono da empresa não vai ser um carro importado, um carro caro, como o carro do vendedor, porque o vendedor, ele precisa mostrar que ele é uma pessoa de sucesso. Vão falar, uau, olha, se esse vendedor tem um carro importado tão caro, quer dizer que o negócio dele é muito bom, ele está ganhando muito dinheiro. Então ele compra esse carro importado caro, ele compra a prestação, é um investimento para ele. Esse é o negócio do Balesek. Essa é a seferá do Yosef. Quer dizer, é ostentação, mas para um bom motivo. Não é ostentação porque ele se sente dono do mundo. É ostentação que ele precisa dessa ostentação para repassar, no caso do Yesod, a fartura do mundo de cima para o Malchut. Essa seferá chamada de Yesod, quando ela se revela aqui embaixo, ela se revela dessa maneira. Esse grande empresário que ele repassa essa fartura, ou seja, ele é o patrocinador da instituição, então ele tem que ostentar, porque se não for isso, ele não consegue ganhar o que ele precisa repassar. Esse é o assunto. De uma maneira bem genérica, então a pessoa consegue ser um tzadik sem ser humilde, mas não precisa ser prepotente, porque se ele é prepotente, aí ele já não vai ser um tzadik. Então, quer dizer, não precisa ser humilde para ser um tzadik, mas não pode ser prepotente. Tá bom? Então, Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom e muita alegria. Vekol Tov.